Olá, hoje nós estaremos apresentando as movimentações de novas peças e como ocorre a tomada de posições do adversário, da tomada de peças do adversário. Temos aqui uma rainha clara. A rainha consegue realizar os movimentos das torres e dos bispos, ou seja, ela é uma soma de uma torre com um bispo. Logo, ela pode se movimentar neste sentido, neste sentido, neste sentido, nessas diagonais aqui que eu estou mostrando para vocês. Dessa forma, a rainha é considerada a peça mais poderosa em termos de ataque que nós temos no xadrez. Na posição que essa rainha está, ela pode atacar esta torre. Estando nessa posição, ela pode atacar esta torre. Ambas as situações, nenhuma das pedras escuras, pretas, tem condições de realizar um ataque a essa rainha. Colocando esta torre nesta posição, a rainha pode tanto atacar esta peça quanto atacar esta peça. Fica a escolha dela, caso a vez da jogada seja das peças claras. O rei é considerado a peça mais importante. Por que mais importante? O objetivo central do xadrez é colocar o rei adversário numa situação onde ele é atacado e não consegue sair dessa posição de ataque. Nesse instante, o jogo termina. É o que se chama de checkmate. O rei possui, em termos de movimentação, uma movimentação muito simples. Ele pode mover para qualquer uma das posições que lhe sejam adjacentes, essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Dessa forma, estando nesta posição, o rei pode tomar a casa desse bispo, colocando o bispo para fora do jogo. Entretanto, como o bispo só pode se mover nas diagonais, ele não está atacando o rei, apesar de estar numa casa absolutamente próxima, numa casa do lado. Ou seja, o rei pode atacar o bispo, entretanto, o bispo não pode atacar o rei pelo tipo de movimentação que o bispo pode fazer durante o jogo. Nós vamos agora analisar situações onde o rei é atacado. O rei nunca é tomado. O que eu quero dizer com isso? Se ele se encontra numa situação onde ele é atacado e não pode sair dessa situação, é um checkmate e o jogo termina. O rei não é tomado, o jogo simplesmente termina e o rei que foi deposto, ele perde o jogo, ou seja, o seu jogador perde o jogo. Nesta primeira situação, temos uma torre atacando o rei. Sendo a jogada uma jogada das pretas, nós poderíamos fazer esse rei vir para qualquer uma dessas casas que eu estou mostrando, e ele sairia do ataque da torre. Isso é uma situação de cheque, mas não é uma situação de checkmate. Nessa outra situação, sendo a jogada das peças escuras, nós temos um bispo que pode atacar, que está atacando o rei. Entretanto, o rei não pode vir para essa casa, porque ele continuaria sendo atacado. O rei não pode entrar numa situação onde ele é atacado. Entretanto, o rei poderia se movimentar para esta casa, esta casa, esta casa, esta casa, saindo da posição de cheque. Logo, não temos um checkmate.
Mais uma vez, temos aqui uma torre dando um cheque no rei. O rei não está em xeque-mate porque ele pode se movimentar para esta casa e esta casa. Nesse instante, temos um bispo que está dando um cheque no rei. Ele, entretanto, pode fugir do cheque vindo para esta ou para esta casa. Ele não pode vir para esta porque ele se mantém numa posição de cheque. Aqui nós temos uma posição onde esta torre está dando um cheque no rei, porém ele tem diversas formas de fugir do cheque. Esta casa, esta ou esta. Para esta aqui ele não pode vir. Nesta posição, a torre escura, a torre preta, está dando um cheque no rei. Este rei pode vir para esta posição e ficar do lado, numa diagonal com a torre. Ele não estará em xeque porque a torre não pode fazer esse movimento. Igualmente, ele pode vir para essa posição e, estando nessa posição, ele não estará em xeque porque a torre não pode fazer este movimento. Ressalto que tanto nessa quanto nessa posição, a torre passará a estar atacada. E caso a torre, na sua jogada, não se mexa, o rei poderá tomar essa posição da torre, colocando a torre para fora do jogo. Vamos agora mostrar uma jogada que é considerada ilegal no jogo. Nós temos esta torre ocupando esta posição e tendo acesso a qualquer uma dessas linhas desta coluna. O rei não pode fazer essa jogada, caso seja a vez das peças claras jogarem, nem essa, pois ele estaria entrando em xeque. E um rei não pode entrar em xeque. Isso é considerado uma jogada ilegal. Temos aqui um rei na frente de outro rei. É importante ressaltar que, neste instante, nenhum dos reis está em xeque, porque o rei só pode andar uma posição para frente, e eles estão separados por uma linha. Este rei não pode andar para nenhuma dessas três posições, porque ele entraria em xeque. Ele pode vir para cá, ele pode vir para cá. Igualmente, este rei não pode vir para nenhuma dessas três. Ele pode vir para cá ou para cá, sem nenhum problema, dependendo de qual seja o jogador a ter a jogada neste momento. Vamos supor agora que o jogo tenha chegado a uma situação com essa configuração de peças. O rei está sendo atacado, ele não pode se mover para cá porque ele continua em xeque com esta peça. E também não pode se mover para nenhuma dessas duas posições porque ele entraria em xeque com esta peça. Ou seja, ele é atacado e não tem saída para esse ataque, já que ele só tem essas três posições para se mexer. Isso é considerado uma situação de xeque-mate e o jogo termina com as pedras claras ganhando o jogo. Nessa situação, a rainha está atacando o rei. O rei está em xeque, mas não está em xeque-mate, porque ele pode vir para esta casa ou para esta casa. Se por outro lado nós tivéssemos uma torre nesta posição, o rei estaria sendo atacado e não poderia fugir nem para cá nem para cá, porque ele entraria em xeque. Logo, o jogo estaria terminado com o xeque-mate, pois o rei não tem saída. E, mais uma vez, as pedras claras teriam ganho o jogo. Vamos ficar por aqui hoje na nossa aula. Até a próxima.